A cidade acordava sob um manto de luz dourada, o Tejo espelhando o céu de Lisboa como se fosse uma tela pintada de fresco. Para Diogo Almeida, de 22 anos, cada raio de sol que entrava pela janela do seu pequeno quarto num prédio modesto da periferia era um convite, uma promessa silenciosa de que a beleza ainda resistia, mesmo quando o mundo parecia querer provar o contrário. A sua paixão era a fotografia, o seu nome artístico, Olhar Marginal. Uma declaração da sua busca por ângulos e narrativas que escapavam ao olhar apressado da maioria. Sobre a secretária, entre livros de arte e rolos de película, a fotografia que escolhera para abrir o seu portfólio para a bolsa de estudo da Academia de Berlim parecia pulsar com vida própria. Um velho pescador da Trafaria, o rosto sulcado como as redes que remendava, mas com um brilho de dignidade nos olhos que desafiava o tempo e as marés. A bolsa. Era mais do que uma oportunidade. Era uma linha de fuga. A possibilidade de respirar um ar onde o peso da sua pele, a sombra constante da diferença, talvez se dissipasse um pouco. Diogo, este teu trabalho é ouro, dissera-lhe a professora Helena Tavares na semana anterior, os seus olhos claros a brilhar de entusiasmo genuíno enquanto folheava as suas fotografias na Faculdade de Belas Artes. Helena, historiadora de arte na casa dos 50, via nele um talento bruto, uma sensibilidade rara. Só precisas de acreditar tanto quanto eu acredito. Ela mencionara quase de passagem que o Dr. Vasco Monteiro, uma eminência parda do circuito artístico lisboeta, presidiria ao júri. Um nome que ecoava com um misto de respeito e temor nos corredores da faculdade. Diogo sentiu um nó no estômago, uma premonição fria que tentou ignorar, focando-se na esperança que as palavras de Helena lhe sopravam. A submissão do portfólio foi um ritual de ansiedade e fé. Cada clique no processo online parecia ressoar no silêncio do seu quarto. Os dias que se seguiram foram uma espera suspensa, o ar denso de expectativa. Quando o e-mail da pré-seleção chegou, o seu coração deu um salto. Conseguiste, Diogo. Eu sabia. A voz de Helena ao telefone era pura alegria. Partilharam um café rápido no Chiado e ela voltou a frisar a importância da confiança. A apresentação geral dos candidatos pré-selecionados decorreu num auditório austero da faculdade. Diogo sentou-se numa das últimas filas, observando os outros candidatos, a maioria brancos, com um ar de confiança que ele invejava secretamente. O Dr. Vasco Monteiro subiu ao palco. Alto, impecavelmente vestido num fato cinzento que parecia moldado ao corpo, o cabelo prateado a brilhar sob as luzes. Falou sobre excelência, tradição e a responsabilidade da arte. O seu olhar varreu a sala, frio e analítico. Por um instante pareceu deter-se em Diogo, mas foi tão breve, tão impessoal, que Diogo duvidou se teria realmente acontecido. Mesmo assim, o arrepio voltou, mais intenso. A sessão de apresentação individual dos portfólios foi marcada para a semana seguinte, numa sala mais pequena, mais intimidante. Diogo passou noites em claro, revendo cada imagem, cada palavra da sua apresentação. Queria que a sua arte falasse por ele, que mostrasse a Lisboa que ele via, as histórias que ele sentia nas margens, nos rostos esquecidos pela cidade postal. Quando chegou a sua vez, Diogo sentiu as mãos a suar. Dispôs as suas fotografias sobre a grande mesa de reuniões. O Dr. Monteiro estava ao centro, ladeado por outros 2 jurados que pareciam meros acessórios da sua presença imponente. Monteiro folheou o portfólio de Diogo lentamente, os óculos de aro fino a deslizarem pelo nariz. O silêncio era pesado. Sr. Almeida, começou Monteiro, a voz polida, quase sedosa. Um trabalho com uma certa energia crua. Vejo que tem um fascínio por estes, digamos, ambientes periféricos. Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com o cuidado de um cirurgião. Não teme que seja um nicho demasiado específico? Talvez pouco apelativo para um público mais vasto, para os padrões internacionais que procuramos? Diogo engoliu em seco. Acredito, doutor, que a universalidade não reside no tema, mas na humanidade que ele revela. Estes ambientes, como lhes chama, são o coração de qualquer cidade, onde a vida pulsa com mais verdade. Monteiro arqueou uma sobrancelha, um sorriso quase imperceptível a pairar-lhe nos lábios. Uma visão romântica, Sr. Almeida. Mas a arte, a grande arte, exige mais do que romantismo. Exige um certo distanciamento, uma objetividade que transcenda a experiência pessoal. Os outros jurados limitavam-se a acenar discretamente. Um deles, uma senhora mais nova, arriscou um sorriso encorajador a Diogo, mas foi fugaz. A sessão continuou nesse tom. Cada pergunta de Monteiro parecia um teste.
não ao seu talento, mas à sua legitimidade. Quando Diogo saiu da sala, sentia-se esvaziado, como se tivesse lutado contra uma sombra. Não te deixes abater, disse-lhe Helena mais tarde no seu gabinete. O Monteiro é conhecido por ser incisivo, mas o teu trabalho é forte. Diogo forçou um sorriso. Ele fez-me sentir como se eu estivesse a brincar aos fotógrafos, professora. Como se a minha Lisboa não fosse Lisboa suficiente. Lembrou-se de uma tarde, anos antes. Tinha 14 anos. Entrara numa loja de eletrónica no Colombo para ver telemóveis. 2 seguranças seguiram-no discretamente pelos corredores. Quando um alarme soou noutra secção, foi a ele que agarraram primeiro, apesar dos seus protestos. Revistaram-lhe a mochila, os bolsos. A humilhação queimava-lhe o rosto. Minutos depois apanharam o verdadeiro ladrão, um rapaz branco que tentava esconder um tablet debaixo do casaco. Ninguém lhe pediu desculpa, apenas o mandaram embora com um podes ir. Essa memória, a sensação de ser culpado até prova em contrário, voltou com uma força inesperada após a entrevista com Monteiro. Nos dias seguintes, Diogo mergulhou no trabalho para a próxima fase do concurso, uma pequena exposição coletiva dos finalistas. Decidiu criar uma nova série mais ousada, mais pessoal. Queria que as suas fotografias não fossem apenas vistas, mas sentidas. Passou horas a vaguear pela cidade, da Mouraria ao intendente da Cova da Moura, onde tinha família, às docas abandonadas de Alcântara. Fotografava rostos, mãos, sombras, texturas. Queria capturar a resiliência, a beleza teimosa que florescia nas fendas do betão, nas vidas vividas à margem do brilho turístico. A inauguração da exposição coletiva foi num final de tarde chuvoso. A galeria da faculdade estava cheia de um burburinho de conversas e copos de vinho. Diogo sentia-se um peixe fora de água, desconfortável no seu casaco emprestado. Viu o Dr. Monteiro de longe, a circular com a sua aura de autoridade, detendo-se longamente em frente às pinturas abstratas de uma candidata loura e sorridente, filha de um conhecido colecionador. Quando passou pela secção de Diogo, 3 fotografias a preto e branco, intensas, de grande formato, o seu olhar foi breve, quase desdenhoso. Limitou-se a ajustar os óculos e seguiu em frente. Mais tarde, enquanto Diogo estava sozinho junto à sua obra, sentindo o peso do desprezo velado, uma voz suave interrompeu os seus pensamentos. Desculpe, disse um homem mais velho, baixo, de barba grisalha e olhos vivos. Sou o Afonso, crítico de arte de um pequeno jornal online. O seu trabalho é notável. Tem uma força, uma honestidade raramente se vê. Diogo sentiu um calor inesperado. Conversaram durante alguns minutos sobre as suas influências, a sua visão. O senhor... Afonso fez perguntas genuínas, interessadas. Foi uma lufada de ar fresco na atmosfera rarefeita da galeria. Na semana seguinte, saiu uma pequena crítica online. Elogiava a maturidade surpreendente e a profundidade emocional das fotografias de Diogo Almeida, o olhar marginal. Diogo leu e releu o artigo, as palavras um bálsamo para as feridas invisíveis. Contudo, o encontro decisivo ainda estava para vir. A entrevista final. A professora Helena sentia a apreensão de Diogo. Lembra-te do que o Afonso escreveu, Diogo. Há quem veja, quem entenda. Não te apagues por causa de um dinossauro. No dia da entrevista, Diogo escolheu a sua roupa com cuidado. Não o casaco emprestado, mas uma camisa simples e escura, as suas calças de ganga favoritas. Levava consigo não só o seu portfólio, mas também uma única fotografia nova, impressa em grande formato, embrulhada. Era um autorretrato. Não do seu rosto, mas das suas mãos segurando a sua velha máquina fotográfica com a cidade desfocada ao fundo. Um manifesto silencioso. A sala do júri parecia ainda mais fria do que da primeira vez. O Dr. Monteiro estava no seu lugar habitual, o rosto uma máscara de polidez profissional. Sr. Almeida, disse Monteiro após os cumprimentos formais, temos apreciado a sua persistência e o seu trabalho suscitou algum debate entre nós. Lançou um olhar rápido aos outros jurados, que permaneceram passivos. Alguns veem mérito na sua abordagem peculiar. Outros, como eu, questionam se esta estética da marginalidade, por muito em voga que esteja em certos círculos, possui a substância e a universalidade necessárias para representar esta instituição a nível internacional. Ele continuou, a sua voz um fluxo constante de eufemismos e críticas veladas. Falou de ingenuidade técnica, de uma visão talvez demasiado pessoal, demasiado etnográfica, que poderia ser mal interpretada como ativismo em vez de arte pura. Cada palavra era uma agulha. Diogo ouvia, a cicatriz acima da sobrancelha latejar levemente. Sentia o sangue a ferver, mas uma estranha calma apoderava-se dele.
Lembrou-se das palavras do Sr. Afonso, do brilho nos olhos do pescador da sua fotografia, da sua própria teimosia em encontrar luz na escuridão. Quando Monteiro terminou com "Agradeço a sua atenção, Sr. Almeida. Algum comentário final?" Diogo respirou fundo. "Sim, Dr. Monteiro, tenho." Desembrulhou a fotografia do seu autorretrato, a imagem das suas mãos, da sua ferramenta, da sua voz. Colocou-a sobre a mesa, virada para o júri. "Esta", disse ele, a voz firme, surpreendendo-se a si mesmo, "é a minha resposta. As minhas mãos podem ser negras, a minha origem pode ser das margens que tanto parecem incomodá-lo. Mas estas mãos criam, estas mãos veem, e o que elas veem, doutor, é tão universal quanto a sua tradição ou a sua arte pura. Veem humanidade, veem a Lisboa que também é sua, mas que talvez o senhor se recuse a enxergar na sua totalidade." Fez uma pausa, o seu olhar fixo no de Monteiro. "O senhor fala de padrões internacionais. Mas que padrões são esses, se excluem as vozes que não se encaixam no molde pré-definido? A minha arte não é um pedido de desculpa pela minha existência, nem um panfleto. É um testemunho. E se isso não tem substância ou universalidade para o senhor, então talvez os seus critérios precisem de ser reavaliados, não a minha arte." Um silêncio denso caiu sobre a sala. Os outros jurados olhavam para Diogo com uma mistura de choque e algo que parecia respeito. O Dr. Monteiro permaneceu imóvel por um momento, o seu rosto uma tela em branco. Depois, um leve rubor subiu-lhe pelo pescoço. Ele ajeitou os óculos. "Uma defesa apaixonada, Sr. Almeida", disse ele, a voz agora mais cortante, desprovida da sua falsa suavidade. "Agradecemos a sua perspectiva." A deliberação do júri demorou horas. Diogo esperou no café da faculdade, o estômago a dar nós. A professora Helena juntou-se a ele, segurando-lhe a mão por um momento. "Independentemente do que aconteça, Diogo, o que fizeste lá dentro foi imenso." O e-mail chegou ao final da tarde. Diogo abriu-o com mãos trêmulas. "Lamentamos informar que a sua candidatura à Bolsa de Estudo de Berlim não foi selecionada." O mundo pareceu encolher-se. A decepção era uma onda fria. Mas por baixo dela, estranhamente, não havia o desespero que ele esperava. Havia um cansaço, sim, mas também uma sensação de leveza, de ter dito o que precisava ser dito. No dia seguinte, recebeu um telefonema. Era a jurada mais nova, aquela que lhe tinha sorrido timidamente. Chamava-se Sofia. "Diogo", disse ela, a voz hesitante, "sei que não ganhaste a bolsa principal. E lamento imenso. Houve um impasse no júri. Mas eu e outro colega ficámos profundamente impressionados com o teu trabalho e a tua intervenção. Queríamos propor-te uma coisa. Uma galeria mais pequena a contraluz no Intendente está a organizar uma exposição de novos talentos. Conseguimos que eles vissem o teu portfólio. Adoraram. Oferecem-te uma exposição individual. Não é Berlim, sei disso, mas é um começo, um espaço para a tua voz." Diogo ficou sem palavras por um instante. Uma exposição individual. A sua. Eu aceito, Sofia. Obrigado. Muito obrigado." Alguns meses depois, na noite da inauguração da Olhar Marginal na Galeria Contraluz, o espaço estava cheio. Amigos do bairro, colegas da faculdade, o Sr. Afonso com o seu bloco de notas, a professora Helena com um sorriso orgulhoso, e até alguns desconhecidos, atraídos pela pequena nota que saíra no jornal do Sr. Afonso. As fotografias de Diogo, as suas visões das margens e dos corações de Lisboa, enchiam as paredes, vibrantes, honestas. O Dr. Vasco Monteiro não estava presente. Mas Diogo soube, através de um comentário casual de Sofia, que a sua intransigência na reunião do júri tinha gerado algum mal-estar e conversas nos bastidores do mundo da arte. Nada que abalasse a sua posição, claro, mas uma pequena fenda na sua armadura de infalibilidade. Diogo observava as pessoas a olharem para as suas fotografias, a discutirem, a sentirem. Pegou na sua máquina, um velho hábito. O seu reflexo no vidro de uma das molduras mostrava um jovem negro, artista, lisboeta. As suas mãos seguravam a câmara com firmeza. O caminho seria longo, sabia-o, mas a sua voz, antes um sussurro hesitante, começava finalmente a encontrar o seu eco. E isso, percebeu Diogo, era uma vitória maior do que qualquer bolsa. Era a promessa de continuar a ver, a criar, a ser, no seu próprio olhar, na sua própria margem.